Queimadas urbanas. As queimadas urbanas incomodam, poluem e destroem a fauna e flora. Além de intoxicar, quem provoca as chamas causa inúmeros problemas à vizinhança. Para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, a gravidade é multiplicada principalmente em tempos de pandemia. Bom, gente, então é o que está acontecendo hoje, principalmente na nossa cidade de Rio Branco. Ou vamos destacar assim, de uma forma bem grande, né, o estado do Acre. Então, com certeza, as queimadas, elas são prejudiciais, principalmente à saúde humana, ok? Então, nós estamos com um problema sério aí nessa questão da pandemia. Então, com certeza, isso está sendo muito agravante, né, na nossa população. Mas vamos lá. Tem gente que não pode ver um mato seco em terrenos ou lixo amontoado, que já vai colocando fogo. Muitos incêndios maiores podem ser iniciados a partir desta prática, considerada corriqueira, que causa prejuízos não somente aos seres humanos, mas animais domésticos que também sofrem severamente por serem mais sensíveis à fumaça. Então, gente, como foi abordado no início, não só os seres humanos que se prejudicam, mas também a fauna, principalmente, né, os animais domésticos, como também, né, nós temos os animais selvagens, que ficam nas florestas e às vezes, né, ou a maioria das vezes, sofrem com isso e fogem, tá, dessa situação. Esta prática pode ser volatilizada em inúmeras substâncias tóxicas e materiais particulados com grande potencial de dispersão e deposição. Dependendo do tipo de material incinerado, além dos particulados, vários metais pesados podem ser dispersos como... Então, gente, a questão das queimadas, em particular, ela pode trazer alguns tipos de problemas, principalmente na questão tóxicos. Por exemplo, compostos orgânicos voláteis, nós temos os voláteis, nós temos vernizes, né, tintas, ok? Nós temos os semivoláteis, né, que é a própria floresta, o próprio mato queimando, certo? Os hidrocarbonetos, que são hidrocarbonetos policíclicos aromatizados, né, que são materiais derivados do petróleo, certo? Outra coisa, as dioxinas e os furanos, né, também são, por exemplo, as dioxinas, nós temos os exemplos do desinfetante, certo? Nós temos outros exemplos também das inseticidas. Então, esses materiais, eles realmente, eles ficam amontoados em lixo. Então, pode causar sérios danos, né, ao organismo humano. Outros materiais também, mercúrio, chumbo, cadímio, cianeto, cromo, arsênio, o próprio monóxido e o dióxido de carbono, gases nitrogenados. Então, esses elementos, eles se faz presente, entendeu? No meio do lixo, no meio de entulhos, dentre outros. Então, com certeza, ele vai ser prejudicial, tá, à nossa saúde. Algumas dessas substâncias com toxicidade elevada podem ser transportadas por grandes distâncias e, na maioria das vezes, o destino final é o solo, lençol freático ou outros mananciais contaminados. Gente, outra coisa que pode toxicar é o nosso próprio solo, certo? Por quê? Porque vocês sabem que abaixo do solo nós temos o lençol freático, certo? Então, esses materiais, eles com certeza, eles vão contaminar, né? Contaminar essas matérias. Então, isso é muito perigoso mesmo essa questão de queimadas urbanas, ok? Nós temos que ter bastante cuidado. A prática das queimadas e seus efeitos diretos e indiretos podem ser interpretados juridicamente, iniciando-se pelo artigo 225 da Constituição Brasileira.
considerando o artigo 250 do Código Penal, aonde eu tenho uma DL, né, que é o Decreto-Lei 2.848/40, né, que diz o seguinte: causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, gente, as pessoas, né, que cometem esse tipo de crime, ela não tem noção do que está fazendo. Ou se tem, né, tentam infringir essa lei. Então, com certeza, essa pessoa, né, que comete esse tipo de crime, já sabendo que é um crime, então ela pode ficar, né, trancafiada, né, que reclusão é quando a pessoa está, certo, em regime fechado, nesse período aí de 3 a 6 anos, e ainda tem a questão da multa para pagar. Vamos lá. Considerando aí do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, que é a de 9.605/98, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, a pena é de reclusão, certo? De 1 a 4 anos e ainda tem a multa. Então, gente, vocês estão vendo aí que consequências, né, que a queimada urbana pode nos trazer, certo? Principalmente, né, a destruição de fauna e flora que pode acontecer, entendeu, num meio ambiente. Vamos lá. Danos à saúde e desequilíbrio ecológico. Os efeitos da fumaça e fuligens produzidos pelas queimadas podem causar problemas de saúde como intoxicação, acidente vascular cerebral, que é o AVC, desordens cardiovasculares, enfisema pulmonar, asma, conjuntivite, bronquite, irritação dos olhos e garganta, tosse, falta de ar, nariz entupido, vermelhidão e alergia na pele, além de contribuir para o efeito estufa e aumentar ainda mais os efeitos negativos provocados pela baixa umidade do ar e nos períodos de seca. Então, galera, essas características que vocês viram aí na questão da saúde é o que essas queimadas podem provocar, ok? Então a coisa é séria, não? Queimadas, né, principalmente nesse período que nós estamos, ela é altamente, né, perigosa, tá? Pode ocasionar danos à saúde. Considerando principalmente a pandemia por coronavírus que vivemos em 2020, aquelas pessoas que estiverem em tratamento por esta infecção pode ter uma piora considerável em seu quadro de saúde ou maiores dificuldades na recuperação devido ao potencial tóxico destas queimadas urbanas. Então, gente, a preocupação hoje do poder público e da própria sociedade em relação às queimadas é isso, porque nós estamos passando por um período muito difícil, que é a pandemia, ok? Aí tem esse agravante aí, que é a questão das queimadas. Nós vimos anteriormente que danos as queimadas podem trazer à saúde. Então, como é que uma pessoa vai com problemas de Covid, como é que ela vai se cuidar, tá, em relação a esse grande problema que nós estamos passando? Certo? Que medidas devemos tomar em relação ao fogo? Vamos lá. A mudança de atitude só acontece quando compreendemos que podemos eliminar costumes que nos prejudicam. Deste modo, evoluiremos como cidadãos conscientes dos deveres e desvincularemos a prática das queimadas de uma herança cultural. O poder público, com seu potencial de mobilização social, tem um papel de destaque, mas, no final das contas, a responsabilidade é de cada um de nós. Gente, com certeza, certo?
Então, essa questão das queimadas, a questão da prevenção, a consciência vem da sociedade. Se nós não tivermos essa consciência, tá, o nosso próximo vai ser prejudicado. Ok? Vamos exercitar um pouco esse nosso conteúdo. Vamos lá. O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica esses problemas. Vamos lá, gente. Isso de acordo com o IBGE. A. Poluição do solo, poluição atmosférica e contaminação por metais pesados. B. Contaminação por metais pesados, desmatamentos e caça. C. Poluição atmosférica, queimadas e caça. D. Assoreamento, desmatamentos e queimadas. E letra E. Queimadas, poluição do solo e contaminação por metais pesados. Bom, gente, dessas 5 alternativas aí, o que o enunciado está pedindo é um levantamento de acordo com o IBGE, que são os problemas que mais, né, se destacam, tá, em relação, né, aos problemas relatados no Brasil. Então, se você for parar para pensar, né, que todas essas alternativas, todas essas situações aí, problemas no nosso país. Mas o que se destaca mais, de acordo com o IBGE, seria o quê? O assoreamento, desmatamentos e queimadas, certo? Então, o que seria um assoreamento? É aqueles bancos, né, de argilas e areias, né, que principalmente vamos pegar aqui o exemplo aqui de Rio Branco, né, o nosso Rio Acre, ele está passando por essa situação de assoreamento, porque realmente está havendo desmatamentos, né, próximo aos rios, nós chamamos das matas ciliares, ok? O próprio desmatamento e a própria queimada, tá, que vai ocasionar, tá, essa situação que entra em destaque no IBGE. Uma outra atividade, né, que vocês podem construir e socializar com seus professores e amigos é a construção do infográfico, onde vocês vão fazer uma leitura de imagem. Nós estamos vendo aí consequência das queimadas urbanas. Então vocês vão destacar aí do lado 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão destacar quais são as consequências que a queimada urbana, tá, pode prejudicar. Ok, gente? Organize seu tempo de estudo, participe das atividades, tire as dúvidas com seus professores, isso é importante, realize as tarefas e atividades propostas e use o celular para acompanhar as aulas, enviar suas atividades e comunicar com os professores e colegas. Qualquer dúvida, procure no site da Secretaria Eduque, tá? E boa sorte. Obrigado.